O Lula não tá dando vontade pra ninguém sonhar. O Lula chega pro cara e fala, fica tranquilo, você não tá fazendo nada, você tá desempregado, tá sendo assaltado? Fica tranquilo, homem, eu vou pagar só um botijão de gás, aí a sua mãe vai cozinhar aí pra você, aí você fica em casa quieto. O que tá acontecendo agora, inclusive mesmo, Renan? Eu tô sentindo... É porque ainda não começou a campanha? É porque estamos antes da Copa do Mundo? Porque eu vejo o PT meio em velocidade de cruzeiro, sabe? Ele tá... Os caras lá, o Lula e os caras do PT, me parecem, de novo com o Renan do Chapeuzinho da análise de Renan, tá bom? Ele tá olhando e vendo os caras... Vendo acontecer, vendo o escândalo Master bater com força no Flávio. Ele faz umas piadinhas. Ele tava outro dia fazendo ele tava falando que, porra, Trump, vai lá, taxa lá o Lula pra sacanear. Ele dá umas sacaneadinhas, mas não tem um movimento grande, entendeu? Nem pra pegar no pé, nem pra... E eu diria que o que acontece que eles vão tentar usar como plataforma, que é o lance da 6x1 e essas coisas aí, eles ainda não estão falando na quantidade que eu esperava. O que tu acha que tá rolando? Eu acho que o PT perdeu muita da vitalidade. O PT, assim, rodando pelo Nordeste, assim como o bolsonarismo, ninguém tá com nenhuma energia defendendo o Flávio, ninguém tá defendendo o Lula. Porque ninguém tem saco de defender o Lula, porque não tem um governo bom. Assim, você tem que ser muito pelego do PT pra ficar, aqui é Lula. O Lula faz um governo horroroso. É um governo horroroso. É um governo de aumento de taxação, é um governo que é um governo que tá no escândalo do Banco Master. E aí você vai ver o eleitor do Lula, e o eleitor do Lula tá procurando outra coisa, especialmente o eleitor jovem. Esse diagnóstico que eu fiz, institutos de pesquisa fizeram, eu fui pro Nordeste e eu falei pro eleitor do Lula jovem, o filho da mulher que tá no Bolsa Família, você não tá aguentando mais bandido, né? Você não aguenta mais estar no Bolsa Família. Ele, não aguento mais. Eu quero uma vida melhor. E tá, eu tenho um plano pra você. Eu vou desenvolver o Nordeste. Eu vou trazer data center pro Nordeste. Eu vou industrializar o Nordeste. Cara, vambora, tô contigo, meu irmão. Vambora. Porque o cara quer tá otimista. O cara quer... Você não pode tirar do homem a vontade de sonhar. O Lula não tá dando vontade pra ninguém sonhar. O Lula chega pro cara e fala, fica tranquilo, você não tá fazendo nada, você tá desempregado, tá sendo assaltado? Fica tranquilo, homem, eu vou pagar só um botijão de gás, aí a sua mãe vai cozinhar aí pra você, aí você fica em casa quieto. O Lula tá matando esse homem, o Lula tá matando a pessoa que tá sonhando. O Lula é um cabresto, o Lula, vou te falar, ele é um veneno lento que você vai dando pra pessoa desistir de viver. O Lula é esse veneno lento. Não precisa trabalhar, eu te dou uma grana, fica quieto, vota em mim, te dou uma energia elétrica, eu vou ver se sobra alguma coisinha. O Lula, e ele faz isso, ele vai tirando o espírito da pessoa. Só que os mais jovens ainda têm um espírito. Então quando você vai pro Nordeste, você vai despertar. Por isso que meu lance é o Nordeste. Cara, eu tenho que, pra ganhar do Lula, eu tenho que ganhar do Flávio no primeiro turno, sim. Mas eu já tenho que ganhar do Lula, arrancando os votos dele no Nordeste, mostrando pras pessoas, dá pra virar o Nordeste. E, pô, uma pessoa que tá hoje no interior do Ceará, a pessoa tem celular, a pessoa quer construir uma vida. Aquele papo que ficam vendendo. Direita vendeu muito. O lugar do Nordeste é vagabundo. Papo furado. A galera quer ralar. A galera quer crescer. É que não dão meios para as pessoas fazerem isso. Não dá pra pessoa montar uma empresa no interior do Ceará. Não tem economia. A gente tem que ver como é que eu levo o agro rápido pra lá, como é que eu instalo data center, como é que eu faço linha de energia elétrica, como é que eu trago indústria, como é que eu exploro terra rara na Bahia, que tem terra rara na Bahia. Como é que eu faço isso acontecer? Pô, vamos fazer isso urgente. Vamos acelerar essa bagaça. E aí eu falo isso e as pessoas vão despertando. Pô, pesquisa Atlas, não sou eu falando, galera, não é a opinião do Renan. Semana passada, Rio Grande do Norte, acho que eu tava com 7,5 ou 9,5, Rio Grande do Norte. Em Natal, 15%. Eu tô em Natal com 15%. Pesquisa. Não sou mais um cara do 3%. Em Natal, eu falei isso pra galera que mora lá, e a galera, o Renan tá certo. Nordeste, cara, terra do Lula, a governadora é do PT. Em Recife eu não tenho menos de 10%. Eu já tô tirando esses eleitores do cabresto do Lula antes mesmo de ir pro segundo turno. É um despertar. Você precisa unir o Brasil. E pra eu ganhar, lembra que eu falei da guerra faccional de Roma? Eu preciso falar assim, acabou a briga norte e sul. O meu cuscuz é melhor. Dane-se seu cuscuz. Vamos comer cuscuz diferente, mas vamos todo mundo ganhar dinheiro e vamos parar de tretar. Vamos parar com essas brigas idiota de cuscuz do não sei o quê, o meu Nordeste é bom, o seu Sul... Não, o Sul vai se separar. Vamos parar com essa droga. Vamos parar com essa conversa mole. Dá pra todo mundo ganhar dinheiro. A galera do Sul tá preocupada que estão favelizando Santa Catarina. Porque tá vindo migrante de vários outros lugares, não tem moradia, vira favela, vira violência. Tá, fica tranquilo, eu vou fazer o desenvolvimento econômico lá no Pará,
lá no Nordeste, e depois vou baixar imposto pra você aqui, e vai sobrar dinheiro pra vocês fazerem estado em Santa Catarina, tá? Tá bom pra você? Tá legal. Aqui em Santa Catarina a gente se vira com isso. São Paulo, mais ou menos a mesma coisa. Rio, vou precisar desfavelizar geral no Rio. Vou precisar fazer o Rio um lugar sério. Não, mas beleza. o Trump vai te ajudar, porra. Vai nada. Isso aí é papo. Isso é papo. O próprio Gaquia falou isso. A CIA, agora que, né, virou uma organização, transformou-se em organização terrorista, tem que fazer um acordo agora de cooperação da Polícia Federal com a CIA, não mais só com a FBI. Uhum. Aí será que o governo Lula vai ter velocidade pra isso? Eu não sei. Assim, no fim do dia, não vai ser tropas americanas que vão destruir o Comando Vermelho. Não vai ser a CIA que vai derrubar o PCC. Tem que ser a gente, por duas razões. Um, porque só pode ser a gente. É o nosso território. E dois, não tô entendendo, a gente vai deixar um gringo vir aqui fazer a nossa... Então o que mais? Então entrega o Brasil pros gringos. E não é que eu não queira que os Estados Unidos ajudem e cooperem nisso. E não é que simbolicamente isso não seja bom. Mas a externalidade disso, especialmente com o bolsonarismo comemorando, é que as pessoas simplesmente param de falar do problema e acham que vai ter uma solução. O Trump vai resolver. E se o Trump perde a eleição? E se entra um democrata? Ele vai querer resolver? Ou qual é a forma que ele vai resolver? As pessoas são muito infantis nisso. Tem que ser a gente. Até porque o papel do Brasil não é só resolver a própria questão das drogas. A gente tem que salvar o Brasil do crime organizado e salvar a América Latina do crime organizado. E olha só, essa não é uma discussão específica sobre drogas. Essa é uma discussão sobre facções criminosas que viraram, vamos dizer, estados paralelos dentro do Brasil. Porque vira e mexe, eu vou em alguns lugares, e vamos discutir agora a legalização. Não é sobre isso. O PCC exporta a droga. Ele até vende internamente, mas a grana bruta do PCC é exportação de cocaína que nem é produzida no Brasil pra fora. E aí esse dinheiro que sobra ele investe em mercado financeiro, show de funk rap pra lavar dinheiro, posto de gasolina. Ele criou todo um universo. E aí eles ocupam território, compram autoridades, compram juízes. Uns posts aí também, nos perfis, os caras compram tudo. Exato. E virou uma máquina. Então, eu preciso destruir essa máquina. Todas as outras discussões vêm depois disso. E o Brasil tem que ter esse papel na América Latina de destruir o crime organizado na América Latina, junto com as outras nações, e não ficar pedindo pinico pros Estados Unidos. A galera acha que é legal assim, sabe aquela música do Raul Seixas? A solução é alugar o Brasil. Não, a solução não é alugar o Brasil. É horrível ser servo de outra nação. É humilhante ser servo de outra nação. Deveria ser mesmo, a gente deveria se sentir mal quando vem um cara e fala como a gente devia estar fazendo as coisas, né? Lógico. E mesmo que a gente discorde, né? É mais uma parada de ser uma nação, porra, né? Ter o brio de uma nação, porra. Que é o que nós nascemos pra ser. Olha, a gente fala, as pessoas falam assim, o Brasil é um bostil, o Brasil é uma porcaria, é um meme da internet. Pensa assim, qual é o ápice da história humana? É agora. Estamos com espaço, inteligência artificial, tecnologia, as pessoas não morrem por qualquer besteira. Sabe, século XIX, as pessoas morriam de gripe. Cara, logo as pessoas pra ir de uma cidade a outra tinham que pegar um cavalo, durava semanas pra você ir de uma cidade. Imagina ir de São Paulo pro Rio de Janeiro. Hoje você pega uma ponte aérea, não há 1 hora de voo. Pra você ir de carroça de São Paulo pro Rio, imagina o inferno que era. Século XIX. Nós estamos no ápice da humanidade. E neste momento, nós, o povo que não vale nada, o bostil, no ápice da humanidade, é tranquilamente uma das 15 nações mais importantes do mundo. Então calma, no momento ápice de toda a história humana, a gente não é qualquer coisa. E a gente tranquilamente pode ser uma das 5 maiores. Ser a maior vai ser difícil, né? Eu não tô querendo iludir as pessoas. Não dá pra bancar que seremos maiores que que a gente. Você acha que a gente quer ser? Olha quando você viaja pelo Brasil e tu fala com as pessoas, te parece que a gente tá muito preocupado em ser maior que alguém? Ou a gente só queria ficar em paz? Spoiler, eu acho que a gente só queria ficar em paz. Então, quando um papo de, como é que a gente transforma o Brasil no maior país do mundo, é menos legal do como é que a gente faz o Brasil, como é que a gente faz o cara comprar um celular e não ser roubado, né? É que tudo começa pro cara comprar o celular e não ser roubado. Dito isso, o sonho de um povo... Cara, tem um autor, Eric Voegelin, ele fala, não são os povos que criam os mitos, mas são os mitos que criam os povos. O que eu quero dizer? A gente tem que ter um mito de uma nação, assim, o Brasil pode ser isto aqui. Tô entendendo. E isto motiva as pessoas a fazer as coisas. A gente tem que entregar pro Brasil um sonho que agregue todo mundo e fala, todo mundo tem um papel nesse sonho. Esse sonho é o tal do propósito. Que pode ser, por exemplo, eu posso ter um propósito individual na minha vida. Olha, eu quero ser o melhor jogador de futebol, eu quero ser o melhor jogador de videogame.
É um propósito individual, mas existe um propósito coletivo, um propósito da nação. Qual o nosso propósito? Grandes líderes, eles chegam em grandes momentos e entregam um propósito para um povo, para um grupo humano. E eu acho que, olha assim, qual o papel histórico do meu grupo? Do grupo do Kim? Pô, com todos os defeitos nossos, vamos entregar um sonho e vamos apontar, galera, vamos todo mundo junto pra lá, é ali que a gente vai. E vamos entregar esse caminho e vamos falar, dá pra fazer, e vamos ser legal a ponto de fazer as pessoas abraçarem isso e construírem. O Brasil já teve lapsos disso. Aquilo que a gente falou, o movimento pelo impeachment da Dilma, as pessoas doavam e iam pra rua, era uma coisa espontânea. Você teve lapsos de cidadania. Você teve lapsos de cidadania na Segunda Guerra Mundial, os pracinhas. Você teve em São Paulo, quando teve a Revolução de 32, você teve isso. Que é um lapso que é muito único, que não tem a ver com o Brasil, porque o Brasil destruiu. O que foi Canudos? Quando Antônio Conselheiro junta um monte de gente que não tinha nada, e eles falaram assim, vamos fundar uma cidade quase santa, se rebelando contra a República. As pessoas, aquelas pessoas que não tinham nada, morando num sertão pobre, elas foram construir algo que conectava elas, inclusive, com Deus. Era uma coisa única. Você tem que entregar isso pras pessoas. Hoje, falam pro brasileiro, sua história é uma desgraça, você é fruto de um estupro, o colonizador. Hoje, cara, eu fiz um vídeo lá mostrando assim, esse aqui foi o lugar onde provavelmente chegaram as caravelas. Renan, mas o colonizador, o negócio... Não, porque o índio... Pô, galera, você que tá me ouvindo, você tá aqui, você é o colonizador. As pessoas se esquecem disso. Teu avô era o colonizador. Todo mundo no Brasil, salvo, sei lá, uma pessoa que é 100% negra, ou um cara que é 100% indígena, ou um imigrante italiano que só casou com os italianos, você tem português. O maior percentual genético que nós temos no Brasil é de portugueses. Todo mundo praticamente no Brasil tem português. Então você é filho do colonizador. Então pare de xingar teu bisavô. Não desonre ele. Foi uma pessoa que cruzou o oceano, assim como não desonre teu bisavô africano, teu bisavô indígena. Nós somos isso. E aceite que isso construiu uma das maiores nações do mundo. Vamos parar de ter vergonha da nossa história. Vamos parar de falar que isso aqui é uma desgraça. Vamos falar assim, não, a gente é o... Pô, a gente teve vários memes maravilhosos. O cachorro caramelo. Não somos. E não dá pra ter terra rara, que faz, vamos dizer, aviões de guerra pros Estados Unidos, e ser um cachorro caramelo. Um cachorro caramelo não consegue transformar terra rara em bateria pro Elon Musk fazer um carro. Um cachorro caramelo não consegue ter uma base em Alcântara. Você precisa ser uma pessoa séria, que vai defender seus interesses, vai ter que estudar muito, e aí você vai ser respeitado pelos outros, e você vai fazer boas parcerias, e aí você se torna importante. Não dá pro Brasil, o Brasil como nação, parece que ele tá numa eterna infância. E qual é a característica da infância? Você não tem responsabilidade, você não trabalha, e você curte o tempo todo. A gente quer isso, é carnaval, aqui ó, tô feliz. Não dá. E a gente vai ter que explicar pras pessoas, porque as pessoas, volto para aquilo do Nordeste. O Nordeste, especialmente a Bahia, cara, especialmente Salvador. Salvador foi um lugar condenado a ser feliz. As pessoas saiu um despacho de um juiz, você tá condenado aí na Bahia, você só tem que ser feliz. Mas não, mas eu tô mal-humorado hoje. Você tem que rir, cala a boca. Então o cara não pode não estar feliz. E é desesperador. Porque, né, você tem que estar tempo, lá vem o Bolodum. Cara, é horrível Salvador. Salvador é uma favela gigante, com muito assassinato. Todo mundo se matando, com mais de 15 facções se matando, mas se você não estiver sorrindo e, a cara já chegou, você não é soteropolitano. Mentiram pra galera de Salvador. Galera de Salvador, mentiram pra vocês, sua vida tá ruim, para de fingir que você tá feliz, você não tá feliz. Tá uma desgraça morar em Salvador. E as pessoas, é verdade, tanto que Salvador perde população. Se fosse feliz, morar em Salvador, tava todo mundo se mudando pra lá pra ser feliz. Tão indo embora. Se estão indo embora, não tem ninguém feliz. A Bahia, as pessoas vão embora, o estado perde população. Se estão indo embora é porque a vida não tá boa. Então, essa farsa do brasileiro que só quer viver na rede é mentira. Se o baiano se saiu lá da Bahia, ele foi pra outro lugar pra trabalhar. Pô, sim. Pra ralar, pra sobreviver. A farsa que venderam dele, que é outro lugar, que é o Paraíso na Terra, o Rio. Rio, 40 graus, cidade maravilha, purgatório da beleza, do caos. Beleza. As pessoas estão indo embora do Rio, o Rio perdeu população. Se fosse tão bom, tava todo mundo querendo curtir o Rio. Ninguém quer curtir, as pessoas vão pra Curitiba, que é o oposto do Rio. As pessoas estão indo pra Goiânia, que é agro e serviço pra caramba e medicina pra caramba. As pessoas estão indo pra outros lugares que tem uma outra cultura, que é uma cultura de trabalho. As pessoas estão saindo do Brasil da curtição e indo pro Brasil do trabalho. As pessoas estão migrando pro lugar onde tem agro, que é outro Brasil. Não é o Brasil do, eu tô tranquilão, tô feliz. Não, cara, é o Brasil, vou ralar e se eu ralar eu vou ver o fruto do meu trabalho. Então que tal a gente avisar pra Bahia, galera de Salvador, menos alegria, menos favela, mais trampo,
mais ordem, menos bagunça e vai ficar tudo melhor. Aí você vai poder, num determinado horário, curtir lá teu Olodum, você vai comer o seu acarajé, vai botar pimentinha, mas de resto você vai ter um emprego bom, você não vai ser assaltado. Esse é o pacto que tem que ter. O problema é que a gente fica mentindo pro Brasil, que é possível você trabalhar pouco, ganhar muito e ser feliz. Não dá. Isso não dá. Foi a discussão estúpida e infantil do fim da escala 6x1. Estão prometendo pro brasileiro que ele vai trabalhar menos e ganhar mais. Foi isso que foi prometido. E como não vai isso acontecer. É possível, né? Como é que pode isso? A gente já estava discutindo um problema de que a gente tem de produtividade, né? Inclusive, esse foi um dos assuntos que mais ficou interessante quando começamos a falar de escala 6x1, foi, cara, mas a gente é produtivo? E aí eu comecei a ver umas comparações com outros países, por exemplo, eu estava ouvindo na rádio lá o Eduardo Oineg falando comparando o tempo e a quantidade de pessoas que a gente precisa para fazer um prédio aqui e nos Estados Unidos, por exemplo, né? E como a gente, no tempo e nos recursos de fazer os caras faz 3, entendeu? Então, como é que a gente pode... A gente, pelo menos, tinha que ter dado uma discutida um pouquinho mais profunda nisso aí tudo, né? Só que é ano eleitoral, cara, e tá chegando a Copa, não vai dar tempo, Renan. Porra, tu também não quer demais, não? É que assim, a gente precisa fazer as pessoas falarem das coisas que importam. Mano, o Igor fica rindo de mim. É que assim, o Igor, quando eu comecei a pré-campanha, todo mundo, o Renan vai com a campanha de maluco, não sei o que e tal, beleza. Eu comecei a falar, bom, se eu não tenho nada a perder, já que eu não vou ganhar, eu só vou falar o que eu penso. E as pessoas estão começando a gostar. Estão começando a crescer. Não é que eu já ganhei. Nem que eu certeza que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. Mas as pessoas estão começando a ver, ok, ele tá falando coisa com coisa. Isto veio da necessidade de mostrar para as pessoas, você realmente quer ir para uma eleição discutindo se é vale gás ou se é soltar o Bolsonaro? Porque quando a gente começou a pré-campanha, era o Lula anunciando que ele ia dar botijão de gás e o Flávio, o Caiado e o Zema avisando que iam soltar o Jair Bolsonaro. Eu falei, é este o tema do Brasil? Você tem uma das maiores nações do mundo e o que a gente está discutindo é se vai soltar um Bolsonaro ou se você vai dar botijão de gás para os outros. Isto não é futuro. E aí, por isso que eu fui rodar o Nordeste, fui rodar o Brasil todo, gravando vídeos sobre os mais variados temas. Sobre data center no Rio Grande do Norte, sobre, sei lá, aumentar a ganhos de valor na cadeia produtiva do milho no Maranhão. E, cara, deu audiência, vídeos de 500 mil views, 700 mil views no Instagram, falando de pauta. Então, meio que, respondendo você, meio que tem que fazer isso, meio que dá pra fazer, e a gente só tem que fazer isso. Nós não temos outro caminho. A gente tem que despertar o Brasil pra potencialidade dele, pros problemas, e você vai encontrar pessoas boas em todos os lugares falando disso. A gente tem que dar uma chance para as pessoas boas vencerem. Porque senão a gente vai, né, é uma desgraça, senão vai dar ruim. Milhões